Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Matemática do Zero. Aqui é o professor Nelson Amado e, como vocês já devem estar sabendo, o objetivo desse projeto é trabalhar os assuntos dentro da matemática de maneira um pouco mais simples, um pouco mais didática. Assim, você pode tirar todas as suas dúvidas e seguir em frente com seus estudos. Nas últimas aulas, a gente tem trabalhado um pouco sobre função. E hoje vai ser o nosso objetivo principal, será trabalhar o domínio de uma função. Isso conectando com a nossa última aula sobre inequações. Então, vou te mostrar como é que esses dois assuntos se conectam dentro de uma questão. Então, fica comigo que hoje o assunto é bem interessante. Muito bem, como já falei na nossa introdução, o assunto de hoje é o domínio de uma função. Em relação ao domínio, que a gente costuma trabalhar sempre dentro de qualquer curso preparatório que você esteja cursando ou que algum dia vá cursar, é que o domínio de uma função ele está associado aos valores de x. E quando a gente está interessado em determinar o domínio de uma função, a gente quer saber sempre resolver, digamos assim, responder uma pergunta. Aquele x ele vai me trazer algum problema? Ou seja, se eu substituir para todos os valores, será que de fato eu vou encontrar uma solução real? Então essa é a pergunta que a gente costuma sempre se fazer quando estamos trabalhando o domínio de uma função. E o domínio acaba caindo sempre em dois casos particulares que a gente vai ver nessa aula de hoje. O domínio de uma função ele vai cair no primeiro caso, frações, e no segundo caso, raízes quadradas raízes de índice par. Mas por que, Nelson? Bem, isso porque quando você pega uma fração qualquer, tá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Imagina que eu quero pegar uma função que seja do tipo f de x igual a 3x mais 5 dividido por 2x menos 4. A pergunta que a gente costuma fazer é, para todos os valores de x que eu substituir, eu vou encontrar algum resultado no contradomínio? Lembre que esse é o nosso objetivo, que todos os valores do domínio não podem sobrar. Isso porque a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Em relação à definição de função. A gente sabe que no domínio, de fato, não pode sobrar. Já quando a gente pensa em relação ao contradomínio, ela pode. Porém, quando eu substituir, tá? Será que eu vou encontrar um valor real? Bem, as frações, lembra que elas sempre me trazem um problema. E qual é o problema que a gente costuma associar? O problema que a gente encontra logo de cara é que não sabemos, não trabalhamos com divisão por zero. Ou seja, nos números reais não existe divisão por zero. O problema principal para esse tipo de função é quando zero é o denominador. Como é que a gente resolve esse problema? Simples. A gente tira o cara que zera o denominador do nosso domínio. Da seguinte forma, quem é que vai zerar aqui abaixo? A gente já viu, uma aula passada, a função do primeiro grau. E vimos que o cara que vai zerar é chamado de raiz. Então 2x menos 4 tem que ser diferente de zero. E isso daqui é trabalhado com uma equação do primeiro grau. Melhor, uma inequação por conta do sinal de desigualdade. Concorda? Na qual eu vou garantir que o 2x precisa ser diferente de 4, que o x vai precisar ser diferente de 4 dividido para 2, que vai me dar 2. Isso quer dizer para mim o quê? Bem, sempre que você substituir o x por 2, o resultado vai ficar com zero embaixo. Comprova comigo. Se eu pegar essa função e calcular o f de 2, eu teria 3 vezes 2 mais o 5 dividido por 2 vezes 2 menos 4. Repara bem que no lugar do nosso x eu substituí por 2, que é aquele cara que está me dando problema no denominador. Vou ficar com 6 mais 5 dividido por 4 menos 4. Eu vou ficar com 11 dividido por 0. 11 dividido por 0, isso aqui existe? Não, isso não existe. Então, o nosso problema está no número 2. Como é que a gente escreve o domínio de uma função? A gente tira o nosso problema. O domínio será qualquer valor real, desde que você não faça a maluquice de substituir por 2. A gente pode trabalhar dessa forma a ideia do domínio de uma função. Então esse é o nosso primeiro caso. É o caso mais simples, que quando a gente olha para a função, é uma fração e sabemos que não pode ter zero no denominador. O que a gente faz? A gente vai e tira do nosso domínio o cara que está zerando o denominador. Bem, Nelson, então a gente já viu que o nosso principal problema, tá, vai ser olhar as frações, né? Se a parte de baixo ela vai ser zero ou não. Então, lembra que eu estou te dando dois casos? O nosso primeiro caso é quando eu trabalho com frações
funções do tipo f de x sendo uma fração, onde eu tenho um numerador e um denominador. E vamos precisar que para esse tipo de função o denominador seja diferente de zero. Esse é o nosso primeiro caso. Vou aqui reunir os casos, daqui a pouco a gente passa a estudar os dois ao mesmo tempo, um pouco mais a fundo essa ideia principal. Mas na introdução você disse, Nelson, que iria começar a associar a nossa função, domínio dela, com a aula passada, que a gente trabalhou em equações do primeiro grau, em equações produto também em equações quociente. Ou seja, o que o sinal tem a ver com o domínio de uma função? E meu caro amigo, o sinal aqui também é muito importante. Isso porque quando eu vou pedir para você calcular o domínio de uma função, em geral trabalhamos frações e raízes de índice par. Qual é o problema que a gente encontra nas raízes de índice par? Qual é o valor da raiz quadrada de menos 4? Para alguns de vocês, nesse momento, a resposta logo mais direta na sua cabeça vai ser menos 2. Isso é normal. Geralmente a gente costuma acontecer esse erro mesmo de você associar a raiz quadrada de 4 a 2 e só repetir o sinal. Porém, lembra que raiz quadrada é aquele número elevado ao quadrado que me dê menos 4. E números elevados a expoente par, eles não me dão resultado negativo. Então, não teria como pegar um número real, elevar um expoente par e me dar um resultado negativo. Isso quer dizer que a raiz quadrada de menos 4, ela não existe nos reais. E eu vou deixar bem claro que é só nos reais que ela não existe, né? Ou seja, quando a gente for trabalhar números completos nas próximas aulas, nos números completos vamos verificar que ela vai existir. Lá ela existe, lá é possível calcular. Até porque a gente sabe qual é a raiz quadrada de menos 1, que ela vai valer i. Porém, aqui não é possível calcular a raiz quadrada de menos 4. Então, repara bem, qual foi o problema? É que nos reais eu não consigo calcular raízes quando o número que está lá dentro for um número negativo. E olha só, o número que está lá dentro, um número negativo, bem, e se eu te der f de x, uma função do tipo raiz quadrada de 2x menos 4? E aí? Como é que você vai fazer para descobrir todos os valores que vão deixar lá dentro negativo? E se você já assistiu a nossa última aula, você já deve estar com a resposta na ponta da língua. Isso seria estudar o sinal da nossa função. Como assim estudar o sinal da nossa função? Saber quando 2x menos 4 é positivo, quando 2x menos 4 é negativo e, inclusive, também quando for zero. Até porque no primeiro caso é interessante para a gente quando for zero. Aqui não tem fração, nesse momento não seria interessante, mas é mais interessante saber quando essa função do primeiro grau vai ser uma função negativa. Por quê? Se eu sei quando ela é negativa, eu tiro todos esses caras e deixo somente os valores positivos da minha função. Então, ao estudar o sinal de uma função, a gente relembra da seguinte forma. Primeiro que a gente faz é calcular a raiz. A raiz da minha função, o valor que vai zerar. Então, 2x menos 4 tem que ser 0. 2x tem que ser igual a 4. O x tem que ser igual a 2. Essa será a nossa raiz. Perfeito. Já calculei o valor da raiz da minha função. E agora eu vou fazer o quê? Lembra que eu já te ensinei um macetinho, onde você vai pegar uma reta. Se você ainda não aprendeu, está vendo pela primeira vez, presta bem atenção, não é muito difícil. Você não precisa ver aquela aula para você conhecer esse macetinho. Ele é bem simples, porque você vai pegar uma reta real e vai marcar o número 2. Então, eu vou marcar aqui meu número 2. O que a gente grava em relação à função do primeiro grau? Depois do número 2, você vai colocar sempre o mesmo sinal do A. Então, olha só. Meu A é o número que acompanha o x e vale 2 unidades. Positivo, concorda? Então, depois dessa raiz, você vai colocar o mesmo sinal do A. Positivo. Antes da minha raiz, eu vou colocar o quê? O sinal oposto do A. Tudo negativo. Isso quer dizer o que para mim, Nelson? Nesse momento, isso está querendo dizer para mim que a minha função é negativa antes do 2 e ela vai ser positiva depois do número 2. Isso que a gente acabou de fazer, o estudo sinal. Então, qual seria o domínio da minha função?
Quais valores de x eu posso substituir de maneira que não dê errado a minha conta? Bem simples. Você pode pegar qualquer valor de x, a gente escreve dessa forma, xi, lembra que eu já te apresentei na última aula, x pertence aos reais, tal que eu vou pegar valores maiores ou iguais a 2. Antes de 2 não me serve, só me serve depois do número 2, até porque eu só consigo calcular raízes quadradas de índice par positivas, ou seja, x maior ou igual do que 2. Eu preciso pegar valores que sejam à direita daquele número 2 para que o resultado dentro do parênteses seja sempre um número positivo. Confere comigo. Se você pegar, por exemplo, pensa no número maior do que 2. Vamos pensar um número grande, vamos supor o 10. Vamos pegar um número 10. Se você pegar e calcular o f de 10, o que vai acontecer? O f de 10 está dentro do domínio, então, pela hipótese que a gente acabou de levantar, deve-se encontrar um resultado que a gente consiga calcular a raiz quadrada nos reais. Então eu teria o quê? Eu teria a raiz quadrada de 2 vezes 10 menos 4, que vai me dar a raiz quadrada de 20 menos 4, que vai me dar, lembra que a gente faz primeiro o produto? Que vai me dar a raiz quadrada de 16, nossa, que coincidência, que deu bonito, e a raiz quadrada de 16 vai me dar 4. Encontrei o resultado aqui, ó. Raiz quadrada de 16 vai me dar 4. Então, eu calculei, cheguei ao teu valor da minha raiz quadrada sendo o número 4. Bem, ok, Nelson, até parece interessante, mas aí agora, o que eu posso trabalhar? Eu posso pegar um valor antes do 2 para ver por que está dando errado. Por que o antes do 2 não funciona? Por exemplo, vou pegar o 0. F de 0 seria igual a raiz quadrada de 2 vezes 0 menos 4, que vai ser igual a raiz quadrada de 0 menos 4, e 0 menos 4 me dá menos 4. E lembre-se que a raiz quadrada de menos 4, ela não existe nos reais, então não daria para calcular, ela valeria nos completos 2i, porém aqui ela não existe, então não conseguimos chegar até um resultado. Reparou que quando eu substituo por valores maiores do que 2, dá para calcular a raiz, mesmo que ela não seja exata? Aqui dá um valor exato, beleza. Mas isso não quer dizer que sempre vai te dar um valor exato, tá? E aqui embaixo, quando eu substituir por um valor antes do 2, deu ruim, deu um valor negativo lá dentro da nossa raiz. E esse tipo de raízes a gente não trabalha aqui nos reais. Muito bem, então já identificamos os nossos dois maiores problemas aqui dentro de domínio. Qual? Primeiro, as frações, o denominador não pode ser zero. Segundo problema, que a gente identificou, é que quando for trabalhar com raízes quadradas e lá dentro eu tiver alguma função, eu vou precisar que aquela função seja sempre um número maior ou igual do que zero. Por que igual a zero? Porque lembra que raiz quadrada de zero é zero, então ela existe. Já antes do zero não pode funcionar para nenhum valor aqui nos reais. Não pode não vai funcionar, né? Então beleza. Esses dois casos eles também podem se misturar, tá? Então você pode verificar que ele te dê frações e ao mesmo tempo raízes, tá? Então você precisa avaliar cada uma por separado e bem devagar para não acabar se perdendo. Por exemplo, vamos supor que eu te dou a seguinte função. E não sei se seu objetivo aqui seja trabalhar um concurso militar específico, mas, por exemplo, esse exemplo é bem prático, eu dou para as minhas turmas da EAR. Ou seja, é um exemplo mesmo de prova, onde eu te dou f de x igual a x mais 1 dividido por x menos 3 mais 2x menos 4 dividido pela raiz quadrada de 2x mais 8. Pronto. Eu quero o domínio dessa função. Já caiu em prova. Não exatamente com essas funções, eu sempre chuto valores, mas era uma fração mais outra fração com raiz quadrada no denominador. E, bem, como é que eu iria fazer para resolver? Eu começo sempre bem devagar, pensando nos dois problemas que o meu domínio vai ter. Qual é o primeiro problema? É a fração. Os dois valores que estão aqui embaixo, x menos 3 e 2x mais 8, pela ideia de domínio, não podem zerar. Então, o primeiro que você iria fazer é que x menos 3 teria que ser diferente de zero. Ou seja, olha só logo de cara, o x tem que ser diferente de
3. Logo de cara. Perfeito. Direto. Você começa com o básico, e isso eu gosto de reforçar nas minhas aulas. O básico é fundamental você conhecer, que é o quê? Você olha para sua função, tem uma fração, o denominador não pode ser zero. Já achei uma parte da resposta. A segunda está aqui. Lembra? Nessa segunda fração, que já utilizei ela. Agora eu vou utilizar essa fração. Porém, olha o detalhe. Além de estar no denominador, ali eu tenho uma raiz quadrada. Então, olha o que eu posso fazer. Olha o que eu posso pensar. Se eu tenho raiz quadrada de 2x mais 8, eu poderia, em vez de dizer que aquele 2x mais 8 seja maior ou igual a zero, eu poderia anunciar ele da seguinte forma. O 2x mais 8 seja maior do que zero. Repara bem que quando eu digo que ele não é igual, eu já tiro e eu já acerto, melhor, já faço a primeira hipótese, que é não zerar o denominador. Se eu não permito que ele seja igual, já estou garantindo que a fração não vai zerar embaixo. Então eu coloco somente maior. E isso aqui é uma equação do primeiro grau. Posso fazer letra para um lado, número para o outro. 2x maior que menos 8. X maior que menos 8 dividido para 2, que me dá menos 4. Qual seria o domínio da nossa função? O domínio dessa função seria qualquer valor real, tá? Desde que você tire o menos 3 e ainda pegue valores maiores ou iguais, só que menos 4. Vou escrever na forma de intervalo e na forma de conjunto, tá? Para você visualizar como é que você vai escrever. Eu vou escrever x pertence aos reais, tá o quê? O x precisa ser maior ou igual não, né? Espera aí, só maior, né? Maior que menos 4, esse 4 aqui tá feio, ou na verdade, né? É diferente de 3. Pronto. Isso aí é essa ideia do e e do ou. Vou trabalhar agora na próxima parte. Ainda eu posso escrever na forma de intervalo. Como? Domínio vai ser o que? Como tem que ser maior que menos 4, ele começa no menos 4 e vai até sei lá onde. Isso é ser maior do que menos 4. Só que na hora que a gente escreve na forma de intervalo, eu tenho que tirar o 3. Então, eu começo no menos 4 e vou até o 3. Eu tiro o 3, está vendo o conjunto aberto, e vou do 3 até o mais infinito. Aí eu tenho duas formas de escrever. Essa segunda forma trabalha a ideia de intervalo. Isso aqui trabalha a ideia da notação através de conjunto. A primeira é mais tradicional, é a mais cobrada em prova, que a gente precisa conhecer. É mais interessante, tá? Então, bem, o domínio, se eu tenho os dois casos, eu vou trabalhar com eles dois e eu chego na minha conclusão de qual é o domínio da minha função. Muito bem, Nelson. Então, a gente já introduziu a parte sobre domínio, então vamos ver um pouquinho mais na prática como é que isso pode ser cobrado em prova. Além daquele exemplo que a gente acabou de ver, eu vou te explicar também por que lá eu coloquei x maior que menos 4 e x diferente de 3. Quando eu trabalho uma questão sobre domínio, isso pode ser para qualquer tipo de função que você estiver trabalhando, tá? Você está trabalhando a regrinha do E. Qual é a regrinha do E? Volta lá atrás de conjuntos, lembra que a gente tem algumas operações entre conjuntos, tá? E o domínio, tá? Ele nada mais é do que um conjunto. E as operações que a gente conhece é a união, a interseção, a diferença, né? E a diferença assimétrica. Porém, as que mais nos interessam e mais costumamos trabalhar é a união e a interseção. A união, onde você pega e junta todos os elementos, e a interseção, onde você pega somente aquilo que te interessa e que seja em comum. Ou seja, a parte que é igual aos dois conjuntos ao mesmo tempo, digamos assim. No caso, quando eu trabalho domínio, eu vou precisar que essa função, os valores de x, eles sirvam para a primeira e para a segunda função. Porque se servirem só para a primeira e embaixo deu ruim, não funciona. Se servir para de cima e para de baixo servir, funciona. Ou seja, tem que servir os valores de x que eu substituir para ambas essas funções. E se tem que servir para as duas, eu tenho que pegar domínios que sejam em comum. Em comum é interseção. Interseção, regrinha do E. Por isso que eu coloco o quê? X maior do que menos 4 e x diferente de 3, só para tirar essa dúvida em relação à resolução do exemplo anterior que a gente acabou de ver. Tá? Então, no caso aqui, quando eu for trabalhar esse domínio, eu vou precisar que essa função, além de não zerar o denominador,
ela também seja maior ou igual a zero. Ou seja, eu preciso satisfazer as duas condições. Eu vou precisar que menos 2x mais 4 sobre 3x mais 5 seja maior ou igual do que zero. Isso que eu vou precisar. Ao mesmo tempo, eu vou precisar que 3x mais 5 seja um número diferente de zero. Aí eu estou satisfazendo as duas condições e meu domínio ele vai me garantir a existência da função somente para valores reais. Então, o que eu vou fazer? Olha só no que a gente acabou de cair. Isso aqui é perfeitamente o exemplo de uma função que a gente trabalhou na aula passada, onde eu quero o sinal da minha função, tá, sendo maior ou igual que zero, positivo. Ou seja, eu vou querer, lembra que a ideia de positivo é o resultado da divisão ser positivo, tá? No caso, em cima você tem uma função, embaixo você tem outra função. Não cai naquele erro tradicional onde você pega o de cima, coloca maior ou igual que zero, pegou de baixo, colocou maior ou igual que zero, achou que encontrou a resposta. Encontrou uma parte dela, porque a outra parte você encontra como? Se você pegar em cima positivo e embaixo positivo, o resultado te dá positivo. Se você pegar em cima negativo e embaixo negativo, menos com menos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então positivo. Então a gente já cai naquele problema de que toma muito cuidado, não faz o de cima maior que zero, o de baixo maior que zero. Faz o estudo de sinal. E o que eu te ensinei do estudo de sinal? Você vai pegar a função que está na parte de cima, menos 2x mais 4, e vou estudar o sinal dessa função. Estudar o sinal é fazer o quê? É achar a raiz, tá? E colocar o sinal daquela função em relação à regrinha que a gente acabou de rever. Qual é o sinal dela? Primeiro, qual é a raiz? Menos 2x mais 4 tem que ser igual a zero. Aí eu vou encontrar que 2x, menos 2x tem que ser igual a menos 4. Ou seja, o x vai ser menos 4 dividido para menos 2, que me dá 2. Encontrei a raiz dessa função. Ela vai ser o número 2. Tá? Eu vou posicionar esse número 2 para cá. Um pouquinho mais para a direita, não tão no meio. Eu não gosto de posicionar os números muito no meio. Tá? Eu, particularmente, gosto de ir um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Isso aí vai de cada um. Tá? E essa função, lembra que é uma função do primeiro grau. Depois do número 2 vai ter o mesmo sinal do A. E o A é negativo. Então, depois do número 2, mesmo sinal do A. Antes do número 2, ela vai ter o sinal oposto do A, positivo. Pronto. Acabei de fazer o estudo de sinal dessa função. Agora eu vou fazer o estudo de sinal da função que se encontra na parte de baixo. Que é quem? É 3x mais 5. Essa segunda função, ela também é uma função do primeiro grau. E o seu sinal é feito da mesma maneira que a de cima. Vai ficar como? Eu pego 3x mais 5, coloco igual a zero para achar a raiz. Eu jogo 5 para lá. Eu vou afirmar que 3x tem que ser igual a menos 5. E o x tem que ser igual a menos 5 dividido por 3. Calma, eu não errei, eu calculei a raiz. Ok, mas aí só para a gente poder corrigir, lembra que ele não pode ser zero. Então eu já coloco aqui, para facilitar a nossa vida. Diferente de menos 5 terços. Mas eu sei que é a raiz. 5 terços é 1, alguma coisa. Então está antes do 2. Tá? Então eu vou colocar por aqui. 5 terços. É menos 1, alguma coisa, desculpa. Está antes do 2. Então eu vou colocar por aqui. Beleza. Achei as duas raízes e essa segunda... As duas raízes não, desculpa. Essa aqui tem uma raiz, né? Achei a segunda raiz. E para essa segunda função, o A é positivo. Depois dessa raiz, mesmo sinal do A. Antes dessa raiz, sinal oposto do A. Agora, o resultado final será a divisão entre os sinais das funções que eu encontrei. Pronto. Divisão dos sinais. Olha só, depois do número 2, você tem o quê? Menos com mais, que vai te dar menos. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Ok. Mais com mais é mais. E aqui, mais com menos é menos. Então, a gente trabalhou a regrinha de sinal. Aqui eu vou encontrar o número 2. Lembra que eu só traço essa reta para encontrar
ele lá embaixo, para saber onde ele está posicionado. O menos 5 terços eu vou posicionar ele aqui. Nossa, era para ser um 5, né? Menos 5 terços, posicionei ele aqui. E eu vou pegar a parte que me interessa, que é a parte positiva. Ou seja, aqui entre 5 terços e 2. Qual será o domínio dessa função? O domínio dessa função, vou tirar aqui para a gente ter espaço. O domínio dessa função será x pertence aos reais, desde que você pegue valores entre menos 5 terços e 2. Menos 5 terços menor do que x, menor do que 2, podendo ser igual ao número 2. Por que igual ao número 2? Porque pode ser A. E a raiz do numerador a gente pega, a do denominador não. Olha só, diferente. Pronto. Então, o domínio dessa função, domínio dela será entre 5 terços e 2, podendo ser igual a 2, não podendo ser igual a 5 terços. Então, esse é um exemplo bem direto, bem associado, parecido com os exemplos que a gente viu na aula anterior sobre inequações. Ok, mas não podia deixar, antes de encerrar nossa aula de hoje, de trabalhar o seguinte pensamento, tá? A gente viu o seguinte: o domínio, se tiver fração, lá embaixo não pode ser zero, e se tiver raízes quadradas de índice par, onde aqui o n representa um número par, vou colocar aqui, tinha esquecido de colocar, o que estiver lá dentro precisa ser positivo. E se ele me der uma raiz de índice ímpar, por exemplo, dá uma olhada aí, o que eu tenho? Determino o domínio da função f de x, onde eu tenho a raiz quadrada de 2x mais 8 dividido por 3x menos 6, mais x menos 1 dividido pela raiz cúbica de x. E se eu te der esse tipo de função, onde uma das raízes for um índice ímpar, ou por exemplo, todas, o que teria acontecido com o meu domínio? Aí eu tenho que lembrar o seguinte: o domínio ele precisa satisfazer a condição de que eu encontre como resultado valores reais. E quando eu pegava a raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 4 ela não existia, concorda? Mas e se eu pegar uma raiz cúbica, por exemplo, de um número real? Por exemplo, qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Aí ela existe. Raízes cúbicas de números negativos existem. De números positivos existem. Então, a raiz cúbica, ela em si não me traz nenhum problema. O problema está nas raízes de índice par. Só que essa raiz eu coloquei ela no denominador de propósito para você reparar sempre onde a sua raiz ela se encontra. Por quê? Primeiro, lembra que esse domínio ele tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então eu vou fazer por separado, tá? E no final eu vou fazer a interseção. Eu já te expliquei que eu preciso pegar os elementos em comum dos dois domínios, tá? Dos dois conjuntos, desculpa. Porque tem que satisfazer o primeiro e tem que satisfazer o segundo também. Regrinha do E. Então eu vou pegar primeiro, resolver esse cara e depois me preocupo com esse. Pode ser? A gente faz devagar para você verificar com mais facilidade. Raiz de índice par, o que está lá dentro, 2x mais 8 dividido por 3x menos 6, precisa me dar um número maior ou igual do que zero. Procedimento básico, o que eu faço? Eu vou estudar o sinal das duas funções. 2x mais 8 é uma função do primeiro grau, cuja raiz vai ser quem? Quem é que vai zerar esse cara aqui? Vou fazer uma continha aqui. Vou fazer aqui em cima, só para a gente não ocupar aquele espaço aqui, que esse espaço eu estou reservando para o finalzinho da questão, tá? Então, 2x mais 8 igual a 0. 2x igual a menos 8. O x vai ser menos 8 dividido para 2, que vai me dar menos 4. Perfeito. Ok, então a raiz desse cara é o número menos 4. Aí lembra que a posição, eu gosto de um pouquinho... Eu, Nelson, gosto de colocar os negativos um pouquinho mais para a esquerda, tá? Então eu coloco por aqui o menos 4. Como eu sei que o A é um número positivo, depois do menos 4, eu coloco o mesmo sinal do A antes do menos 4, sinal oposto do A. Beleza. Agora eu vou estudar o sinal da função que está ali embaixo. 3x menos 6. Que também é uma função do primeiro grau. Essa função, a raiz, o cara que vai zerar dessa daqui, como acabou o meu espaço, tá? Eu vou precisar utilizar outro espaço, vou fazer logo de cabeça. Quem vai zerar aqui é o número 2. 3 vezes 2 dá 6, menos 6, 0. Ali no seu caderno você
Anota mais devagar, tá? Um pouquinho mais, para você não se perder na hora de voltar a estudar. Então, o número 2 ele está à direita do menos 4, né? Então, vou posicionar aqui. Antes do 2 é sinal oposto do A. Depois do 2, mesmo sinal do A. Pronto. Agora eu faço o produto de sinais que a gente já aprendeu. Então, boto para cá. Aí você posiciona o número 2 lá embaixo. Ó. Posiciona o número menos 4 lá embaixo. Tá? E aí eu faço o produto de sinais. Mais com mais vai me dar mais. Mais com menos vai me dar menos. E menos com menos vai me dar mais. Qual é o pedaço que te interessa? Te interessa a parte que é maior ou igual do que zero. Que vai ser o quê? É depois do número 2. Ó. E antes do número menos 4. Esse daí já seria o domínio da minha função? Não, porque lembra que ainda não analisei o outro pedaço para saber se de fato esse cara seria ou não o domínio da minha função. Mas o outro pedaço é mais simples de ser analisado. Por quê? Primeiro, em cima você tem x menos 1. Lembra que no numerador não tem problema nenhum. Tá? No numerador ele pode ser qualquer valor se não tiver raiz. Então x menos 1 não me traz problema nenhum. Quem está me trazendo problema é o denominador. A raiz é de índice ímpar. Aí eu sei que o número lá dentro tanto faz se ele é positivo ou negativo. Mas como se encontra no denominador, eu vou precisar que essa raiz cúbica de x, o cara lá dentro não zere. Ou seja, eu vou precisar que o x seja diferente de zero. Então, aqui só me serve os valores depois do 2 e antes do menos 4. Aqui, preciso que o valor seja diferente de zero. Não tem nada de x positivo, não tem nada de x negativo. Isso daí não vai te trazer problema nenhum, tá? Porque essa raiz ela existe para valores positivos, negativos ou nulos. Já que está no denominador, excluímos o zero. Qual vai ser o domínio da nossa função? Como é que a gente vai fazer para escrever o domínio? Você vai, a gente acabou de escrever na forma de conjunto, vou escrever agora na forma de intervalo, tá? Intervalo real. A gente vai escrever da seguinte forma. Eu vou pegar todos os números antes do menos 4, ou seja, vai de menos infinito até o menos 4, aberto em menos 4. Tá? Por enquanto vou colocar tudo aberto, daqui a pouco a gente verifica se é aberto ou fechado. União com o que vai de 2 até, sei lá onde, né? União com o que vai de 2 até mais infinito. Perfeito. E lembra que desse conjunto que eu acabei de escrever para esse cara, eu preciso tirar o zero. Espera aí, mas o zero já está fora. Então olha só que interessante, o zero já está fora. Então isso daqui já foi satisfeito. Isso daí já foi verificado. Não precisa ser verificado de novo. Ou seja, já que o zero está fora, esse aqui seria o domínio da minha função. Falta só colocar aqui que podia ser igual a zero e pode entrar a raiz de cima. Ou seja, o menos 4 entra e o 2 não. Esse é o domínio de uma função. É dessa forma que a gente trabalha. O importante que eu queria frisar nesse último exemplo para você é que raízes de índice ímpar, elas podem ser qualquer valor, tá? Exceto se estiverem no denominador, que aí, de fato, não vão poder ser zero. E com isso, chegamos ao final desse episódio do nosso projeto Matemática do Zero, onde o objetivo aqui é abordar os assuntos dentro da matemática de uma maneira um pouco mais dinâmica, um pouco mais didática, para que não surja mais nenhuma dúvida dentro desses assuntos que são tão importantes para você e para qualquer prova que você vai prestar de concurso vestibular ou pré-militar. Bem, os próximos capítulos a gente vai trabalhar um pouco mais sobre função, mais sobre a função do segundo grau. Esse assunto sim que é mega importante para qualquer concurso. Então, te vejo em breve, um abraço a todos e até logo.